Vamos aqui organizar as nossas questões, né, referentes ao capítulo de urbanização do campo à cidade. No tocante do Organize as Ideias, a gente tem uma proposta de questão para que a gente assinale as afirmativas verdadeiras ou falsas e corrija as falsas assim que a encontrarmos. No item A diz assim: pode-se afirmar que o espaço rural tem como característica a maior presença de espaços naturais por relações específicas desenvolvidas nesse meio e uma baixa densidade populacional. Correto o item, inclusive quando a gente começa a teorizar a condição das relações sociais rurais, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é esse espaço rural. E essa é uma das definições base do que é espaço rural. Um espaço marcado por grandes relações naturais que criam relações sociais próprias, específicas dessa condição e que tem baixa densidade populacional. Então, correto o primeiro item, o item A. Item B de bola. Fazia parte da política colonial portuguesa a fundação de cidades planejadas no Brasil em razão do interesse de povoar as terras brasileiras. Tá falso o item. Por quê? Quando ele diz que as cidades, na época da colonial, tinham condição de cidades planejadas e era interesse de Portugal de povoar as terras brasileiras, dois erros, né? Primeiro que não faz parte da história colonial brasileira o planejamento das nossas cidades. Elas não foram planejadas, elas nasceram meio que de forma espontânea, das relações criadas aqui na colônia. Segundo, as políticas coloniais tinham a intenção de exploração e não de povoar. Então, elas nem são planejadas e não tinham interesse de povoar as terras brasileiras, mas de ocupar, de explorar. Então, está falso o item B. O C diz que as cidades brasileiras, até o século XVIII, eram basicamente centros de serviços administrativos e comerciais. Correto o item. Tanto que essa grande característica das cidades brasileiras serem esses centros administrativos fizeram nascer nessas cidades esses espaços burocráticos. A burocracia é justamente isso, é esse conjunto de instituições do Estado que são criadas para reger, para conduzir a instituição maior, que é o Estado. Então, está verdadeiro o item C. O D diz que a urbanização pretérita está relacionada à industrialização e modernização do campo. Falso item. A gente sabe, né, que o Brasil vai ter duas grandes fases de urbanização, a urbanização pretérita e a fase da urbanização propriamente dita, em dois grandes momentos. E essa fase que ele está falando da urbanização pretérita, ela vai do período colonial até a década de 40, que é quando justamente o Brasil não tem um processo de planejamento, não tem uma estrutura, devido às condições da época de colônia, às ausências de políticas públicas criadas para esse fim no período imperial, para o desenvolvimento desse processo de urbanização de forma contínua. Então está falso o item D. O item E diz que a industrialização e a modernização do campo fizeram emergir o processo de êxodo rural. Correto o item. Quando a gente fala de êxodo, está falando da migração, um dos processos mais marcantes, importantes do processo migratório é o processo da industrialização. E quando essa industrialização, essa mecanização chega na zona do campo, ela provoca uma migração maior, mais intensa, mais contínua, um fluxo maior de pessoas nesse êxodo. Então está correto o item. O item F diz que foi a partir da década de 40 que as cidades brasileiras deixaram de ser centros de serviço e passaram a receber grande quantidade de pessoas que abandonaram o campo em virtude da modernização dele. Para a nossa percepção de conceito, as cidades elas vão deixar de ser prioritariamente esse espaço burocrático, administrativo, para serem um espaço de sociedade. Nós vamos migrar para a zona urbana. Então, elas vão se tornar os grandes centros das nossas relações sociais. Ok? E no item G, o último item, o processo de industrialização no Brasil aconteceu ao mesmo tempo que nos países europeus. A principal diferença, contudo, foi que no Brasil não houve quebra da dependência de uma economia exclusivamente agrícola, como na Europa. Então, quando ele coloca no item
que a gente começa o processo de industrialização em período similar ao da Europa, só que no Brasil a gente não abandonou a via agrícola como economia principal e a nossa relação de dependência, isso é um item correto. O Brasil criou um laço de dependência durante a sua historicidade e a gente só foi modernizar o campo bem depois. Na modernização e industrialização europeia, isso aconteceu no campo antes do que no território brasileiro, ok? Temos uma questão muito bacana da leitura sociológica que aborda um dos pensadores mais influentes da história do Brasil, com a sua obra O Darcy Ribeiro, com a sua obra O Povo Brasileiro. E aí ele tem um recorte de um texto para a gente fazer uma análise. O recorte é industrialização e urbanização. A industrialização e a urbanização são processos complementares, costumam baixar associados um ao outro. A industrialização oferecendo empregos urbanos à população rural, esta entrando em êxodo na busca dessas oportunidades de vida, que a gente viu no capítulo, que justamente uma das relações do processo migratório é a relação de oportunidades que são criadas. A população urbana salta de 12,8 milhões em 40 para 80,5 milhões em 80. E hoje, o texto é de 1997, é de 110,9 milhões. A população rural perde substância porque passa no mesmo período de 28,3 milhões para 38,6 e hoje 35,8, reduzindo-se em números relativos, de 68,7 para 32,4 para hoje, os 24,4% do total. Conforme vivemos em um dos violentos êxodos rurais, tanto mais grave porque nenhuma cidade brasileira estava em condições de receber esse contingente espantoso de população. Sua consequência foi a miserabilização da população urbana, uma pressão enorme na competição por empregos, que é uma das grandes marcas dos centros urbanos no Brasil. Uma precariedade, uma ausência de estrutura para receber esse grande corpo migratório que se desenvolveu. E a falta de oportunidade de empregos que ele cita, essa enorme competição por empregos. Embora haja variações regionais e São Paulo represente um grande percentual desse traslado, o fenômeno se deu em todo o país. Encheu as cidades, desabitou o campo, sem prejuízo para a produção comercial da agricultura, que mecanizada passou a produzir mais e melhor. Se o nosso programa fosse produzir só gêneros de exportação, isso seria admissível. Então entenda que ele termina a premissa do texto dele, desse recorte, falando que se a gente fosse pensar na capacidade produtiva, a mecanização e a industrialização cumpriram o seu papel, porque hoje se produz mais e melhor. Mas quando a gente pensa na sociologia das relações, na sua amplitude das relações, quem trabalha é o homem. O ser humano é a figura do trabalho. Como ser humano é a figura relacionada ao trabalho, nós estamos falando do trabalho na zona rural, então temos que pensar nas consequências disso, que provocou uma precarização das relações de trabalho, provoca essa migração e na zona urbana ele também sofre a extensão dessa precariedade. De acordo com o texto e seus conhecimentos sobre o tema, por que pode-se afirmar que o êxodo rural no Brasil foi violento? Acabei de usar o questionamento dessa premissa final. Porque a relação do homem do campo, que com suas relações de trabalho precarizadas foi forçado a sair, forçado a abandonar o seu espaço de identidade, o seu espaço de trabalho, de relação social, por conta da mecanização e industrialização, que tira dele a relação de produção, ele migra para os centros urbanos, onde ele sofre uma precariedade de falta de infraestrutura, é colocado em espaços de segregação socioespacial, em periferias, desassistido, sendo acometido de uma série de violências, e colocado numa condição de marginalidade. E a marginalização do indivíduo, ela acaba provocando um ato de marginalidade dele também. Quando a gente fala marginal, entenda que marginal é aquele que está à margem, está desassistido, precarizado, E ao mesmo tempo pode ser também levado em consideração que marginal é aquele que escolhe viver fora da lei. E acaba que isso acontece nos dois casos. Você tem uma
uma ausência de estrutura para receber esse contingente populacional, eles se concentram nas zonas periféricas, totalmente desassistido, de necessidades básicas, não tem as oportunidades de trabalho e acaba sendo, grande parte, induzido, vítima e até, às vezes, agentes da violência por conta dessa precarização. Ok? Então, é a pergunta que ele faz no texto. E aí a gente vem para as nossas questões finais, né, na hora do estudo. Uma questão, vamos fazer aqui a primeira questão, tá? Está no nosso livro aí, na página 14, ok? A questão do Enem apresenta os mapas do fluxo migratório para que a gente entenda esse fluxo migratório. Toda vez que você tem mapa, você tem que botar a historicidade do mapa, porque as coisas mudam, né? Aí ele diz assim, os fluxos migratórios humanos, representados nos mapas abaixo, mais do que um deslocamento espacial, pode significar uma mudança de condição social. Tem um fluxo de 50 a 60, de 60 a 70 e de 70 a 80. As 3 décadas, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80. Você vê que na de 50 a 60 tem uma grande migração do Nordeste para o Sudeste. De 60 a 70, essa migração continua, mas você também tem uma migração para o Norte, Nordeste e Norte, e do Sul, indo para o Centro-Oeste. E de 70 para 80, continua a migração Nordeste e Sudeste, e agora uma migração do Sul para o Norte. Analisando os mapas, pode-se afirmar que essa mudança ocorreu com trabalhadores rurais nordestinos migraram para São Paulo nas décadas de 50 e 60, se transformando em operários do setor industrial. Sim, eles vêm para incorporar essa nova fase da economia, dessa industrialização, inclusive na década de 50, acelerada aí nos processos dos planos de metas, né, do JK. Então, o item A está correto. O B diz que agricultores sulistas migraram para o Centro-Oeste na década de 60, transformando-se em empresários de mineração. Eles vão trabalhar, muitos vão trabalhar na zona assim, de extração de minérios, mas tornar-se empresários de mineração é o que torna esse item falso. Okay? O mesmo erro você vai encontrar no item C, que diz que os trabalhadores rurais nordestinos migraram para a Amazônia na década de 60, se transformando nos grandes proprietários de terra. A maioria deles vai trabalhar para esses grandes proprietários de terra, de forma inclusive extremamente precarizada. Os moradores das periferias das grandes cidades migraram para o interior do país na década de 70, atraídos pelas oportunidades de emprego. Mas a maioria deles que está nas periferias já foi o grupo que migrou. Tá? Então, não é verdadeiro esse item. O item E diz que os pequenos proprietários rurais nordestinos, que na década de 70 migraram para São Paulo, para trabalhar como boias-frias na colheita do café. O café não tinha mais essa condição econômica para provocar essa grande migração. A maioria vem para a região sudeste, para a zona urbana industrial, e não para a zona agrícola, por conta da mecanização do campo, que também vai diminuir a quantidade de necessidade de mão de obra. Tá bom? Ok? Até a próxima, até o próximo vídeo, tá? Valeu!